Só quem vai subir com você é filho. Para guerrear é filho, para pelejar é filho. Porque não pode atrapalhar o propósito, não pode te dar conselho envenenado, não pode falar algo que Deus não tem para você, não pode querer fazer contenda entre um irmão e outro e falando algo que agrada o teu ouvido. Não, não, não. Tem que ser filho, e quem é filho ouve o propósito de Abraão, não questiona o que Abraão falou. Gênesis capítulo de número 22, versículo 1 diz assim: e aconteceu depois destas coisas, que Deus provou Abraão e lhe disse: Abraão. E ele lhe disse: eis-me aqui. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Versículo 2: e ele disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali em sacrifício sobre um dos montes que eu te direi. Pai, está aqui a tua palavra. Fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz. Não saímos de casa para ouvir o homem, mas a ouvir o Senhor. Que o Senhor fale nesta noite de uma maneira sobrenatural às nossas vidas, e que venhamos estar com os ouvidos abertos, Senhor, para ouvir, e o coração aberto também para ouvir a tua voz. Estende sobre nós a tua mão de poder. É no nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. E toda a igreja diz, você pode sentar. Meus irmãos, nós estamos na 11ª Santa Ceia do ano. Mês de novembro, Jesus está voltando, o tempo está voando e nós vamos subir. Olhe para cá, por favor. Amados, Abraão, o grande pai da fé. Abraão, um homem que é conhecido entre e fora de religiões, das quais nós cremos no que eles creem. Se você perguntar para o islamismo quem é Jesus, talvez eles não saibam responder, mas eles vão saber responder quem é Abraão. Se você perguntar no judaísmo, talvez eles não saibam quem é Jesus, mas eles vão saber quem é Abraão. Se você perguntar dentre tantas religiões no mundo, outras pessoas, outros povos, outras nações já ouviram falar sobre Abraão. Quando o texto lido nesta noite menciona que depois destas coisas nós precisamos entender que na nossa linguagem a Bíblia está trazendo coisas recentes. Não significa dizer que são coisas de 5 minutos atrás. Porque quando Deus promete um filho para Abraão, Deus passa 25 anos preparando Abraão para receber este filho. Então o tempo de Deus não é o nosso tempo, a hora de Deus não é a nossa hora. Mas nós podemos considerar quando a Bíblia diz, o texto vai iniciar falando que depois destas coisas. As coisas mencionadas neste texto precisam ser avaliadas, pois o escritor ao texto nos indica que algo estava acontecendo. Se nós observarmos o capítulo de número 21, é um marco na vida de Abraão, porque capítulo 21 é capítulo de cumprimento de promessas. Deus fala em Gênesis capítulo 12, que Abraão seria pai de uma grande nação, e Deus passa anos preparando Abraão para cumprir a sua promessa. Quando Deus nos faz a promessa já está pronta. Pastor, e por que nós passamos um tempo para receber? É que nós aqui precisamos nos aprontar para receber a promessa que está pronta. Então Deus passa 25 anos preparando Abraão. Mas chega o capítulo de número 21, onde Deus faz cumprir a sua palavra. No capítulo de número 21, a Bíblia diz que o Senhor visitou Sara como ele dissera. O Senhor visitou Sara como ele dissera, e fez o que disse, e fez a Sara o que ele tinha falado.
Ou seja, Deus chega no capítulo 21 só para dizer que o tempo passou, mas Ele não esqueceu da promessa. O tempo passou, mas Ele não esqueceu de cada palavra que Ele mesmo falou. A Bíblia diz no livro de Jeremias que como o Senhor pensou, sucederá, e como determinou, assim se efetuará. Porque nós temos uma tendência, 25 anos são passados, e o que acontece, pastor? Abraão já adaptou a sua vida para viver sem um filho. Tanto é que Abraão, no meio do caminho, e a igreja conhece a história, ouve quando Sara diz, olha, aí está Agar, né? Então ela vai dar um filho para você. E Abraão cria a sua própria história, porque Abraão vai adaptando a sua vida, porque já passou-se o tempo, e não dá para acreditar que depois de 25 anos ainda vai acontecer. É verdade que hoje, o tempo de ontem não é o mesmo de hoje, e hoje nós estamos bem menos pacientes do que ontem. Porque Deus é o Deus que fez promessas ao povo e cumpriu depois de 40 anos. Deus é o Deus que fez promessas ao povo e cumpriu depois de 25 anos. Deus é Deus que fez promessas na vida do povo, cumpriu depois de 3 anos. Ou seja, Deus sempre passa a promessa pelo teste do tempo, porque Ele está nos preparando para receber. Mas infelizmente nos dias de hoje nós não estamos tão pacientes para esperar como esperávamos antigamente. O Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele o quê? Se inclinou e ouviu o meu clamor. Porque quem espera obtém a resposta. Quem espera obtém o milagre. Quem espera obtém a promessa. Mas a questão é que nós estamos muito imediatistas, irmãos. Se o tempo de Deus fosse o nosso tempo, nós controlaríamos com a mão. Porque nós estamos querendo as coisas para ontem. Mas passam-se 25 anos e o capítulo de número 21 chega. Abraão já está vivendo uma fase da sua vida adaptada, mas Deus chega no capítulo 21 só para lembrar uma coisa: você esqueceu do que eu falei, mas a minha palavra permanece de pé. Então o primeiro conselho que eu tenho para dizer para você nessa noite aqui é: espere no Senhor. Espere. Deus vai honrar a tua espera. Mas não espere no Senhor. Senhor, estou marcando o cronômetro. Não. Espera no Senhor. O que não aconteceu hoje não define como não vai acontecer. Porque tem gente que está vivendo uma situação hoje e já define a sua vida. Não viu, não deu certo, não aconteceu, não abriu a porta, não resolveu. Mas só pode resolver agora? E a promessa de Deus que passa pelo teste do tempo? E o propósito de Deus que Ele cumpre mesmo quando nós achamos que não é mais dia, e não é mais hora, e não é mais tempo? Irmão, se Deus fez o sol parar, Ele pode fazer todas as coisas. A Bíblia diz no livro de Daniel, no capítulo 2, no versículo 21, que Ele conhece o profundo e o escondido. Ele muda o tempo e Ele muda as estações. Sabe o que Ele está dizendo? Talvez a estação não era própria para aquilo, mas eu faço a estação chegar para que você receba o fruto daquela estação. Então eu vou te dar mais um conselho: espera no Senhor. Não passa na frente de Deus. Espera no Senhor. Segunda coisa que nós podemos observar, a Bíblia diz: depois destas coisas, Deus provou Abraão e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, aquele que você ama, e oferece ele para mim. Eu acho interessante o relacionamento de Abraão com Deus. Só um relacionamento muito abalizado, equilibrado, estruturado para ouvir o que Abraão ouviu de Deus. Irmãos, existem coisas na Bíblia que passam desapercebidas, que a gente lê como coisa corriqueira. Mas imagina você passar 25 anos para gerar. Imagina você esperar a sua vida inteira para que algo aconteça na sua vida, e quando você recebe, Deus diz: agora dá para mim. Imagina você planejar a vida inteira, comprar aquela casa dos seus sonhos, e Deus dizer: agora dá para mim. Aquele carro dos seus sonhos, agora dá para mim. O filho que eu te dei, não vamos falar de coisas, não vamos falar de pessoas que são mais importantes. O filho que você esperou, a promessa que você esperou que acontecesse, agora traz para mim, me entrega. E eu fico olhando, observando como isso pode acontecer.
Como que Deus olha para Abraão e diz: me dá o teu filho, teu único filho, e pega ele, deita ele, sacrifica no lugar de um animal, de um cordeiro, sacrifica ele para mim? Como que Deus faz isso, pastor? Faz porque tem gente que só crê no Deus do capítulo 21, mas não crê no Deus do capítulo 22. Pastor, qual é o Deus do capítulo 21? O Deus do capítulo 21 é o Deus que dá, mas o Deus do capítulo 22 é o Deus que pede. O Deus do capítulo 21 é o Deus que abre, mas o Deus do capítulo 22 é o Deus que fecha. O Deus do capítulo 21 é o Deus que dá saúde, mas o Deus do capítulo 22 é o Deus que prova na saúde. O Deus do capítulo 21 é aquele que institui, mas o Deus do capítulo 22 é aquele que pede aquilo que ele instituiu. O Deus do capítulo 21 é aquele que abre, mas o Deus do capítulo 22 é aquele que fecha. E nós não podemos ter Deus na nossa vida como um Deus que somente faz aquilo que a gente quer. Porque Deus muitas vezes não vai se apresentar como no capítulo 21 se apresentou, mas vai apresentar-se como no capítulo 22. Eu abri, eu fiz, mas agora eu peço para mim. E se nós parássemos para pensar nesta grande verdade? E se nós parássemos para meditar nisso que acabamos de falar? É Deus olhando para Abraão e dizendo: é só para você lembrar, Abraão, que eu sou o Deus que aprovo, mas eu também posso desaprovar. É só para você lembrar, Abraão, que eu sou o Deus que digo: recebi, chegou diante de mim, mas também sou o Deus que digo: não recebi não, faz melhor e me entrega melhor. É só para você lembrar, Abraão, que vai ter dias na tua vida, no capítulo 21, que eu vou dizer: está correto, vai em frente, vai em paz. Mas vai ter dias que eu vou olhar para você e vou dizer assim: está tudo errado, volta, pede perdão, se humilha, porque a vitória é daquele que se humilha. É Deus dizendo para Abraão, é Deus olhando para Abraão e dizendo: Abraão, eu sou aquele que exalta, mas eu sou também aquele que abate. Ô Abraão, eu sou aquele que dá, mas eu também sou aquele que tira. O problema é que muitos de nós só enxergamos Deus no capítulo 21, quando Deus visita, quando Deus entrega, quando Deus dá, quando Deus faz, quando Deus abre. Mas no dia que Deus pede, a gente acha que Deus mudou. No dia que Deus nos coloca e diz: eu quero ter uma conversa com você, eu quero conversar um pouquinho com você, a gente acha que já não é mais o mesmo Deus. Porque tem gente que acha que Deus fala só para dar, abençoar e abrir, mas não acha que Deus fala para repreender, para exortar, para corrigir. Então o Deus do capítulo 21, ele está dizendo: eu abro. Mas o Deus do capítulo está dizendo, o Deus do capítulo 22 está dizendo: eu provo. Só que eu tenho que observar uma coisa. O estado do 21 é uma coisa, o estado do 22 é outra. O estado do 21 é Deus deu, e o estado do 22 é Deus provou. Então se a Bíblia está dizendo que Deus deu, mas Deus provou, está dizendo que a prova não é para sempre. Se a Bíblia está dizendo que Deus deu no capítulo 21, que visitou e cumpriu a promessa, promessa não pode ser destruída, promessa não pode ser acabada, a promessa permanece. Mas o capítulo 22 ele está dizendo: é só uma prova, preciso de um teste com você. E se eu disser para você que Deus está permitindo você passar por algumas fases da sua vida só para te provar? E se eu disser para você que Deus está permitindo você passar algumas coisas na sua vida só para te amadurecer? Tempos difíceis fazem pessoas fortes. Tempos difíceis fazem pessoas que vencem dificuldades e provações em sua vida. Então o Deus do capítulo 22 vai fazer algo nas nossas vidas. Porque existem alguns momentos que Deus vai pôr à prova se aquilo que falamos é verdade ou se aquilo que falamos é só um discurso vazio. Eu obedeço Deus, eu amo Deus. Obedecer Deus no capítulo 21 é fácil. Amar a Deus no capítulo 21 é fácil. Eu quero ver você amar a Deus no capítulo 22. Eu quero ver o mesmo amor, o mesmo fervor no capítulo 22. Eu quero ver o mesmo glória no capítulo 22. Porque se eu estivesse pregando do capítulo 21, essa igreja estava incendiada de glória. Só que Deus está dizendo: eu sou o Deus do capítulo 22. Só que o capítulo 22, acabei de falar, não é um estado de permanência, é uma prova. É uma prova. Toma o teu filho, teu único filho, aquele que você ama. Faz o seguinte:
vai para a terra de Moriá e oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. Olha a instrução de Deus. Acabou a instrução. Toma teu filho, teu único filho, vai à terra de Moriá. Vai a Moriá. Quando chegar em Moriá, eu vou te apresentar um dos montes que lá está. Deixa eu falar uma coisa para você. O nome Moriá significa considerado por Deus. Moriá significa uma terra que é considerada por... me ajude, é considerada por... Moriá é uma terra que está considerada por Deus. Toda a terra de Moriá é considerada por Deus. Só que Deus diz a Abraão: pega o teu filho, teu único filho, aquele que tu amas, quando tu chegar em Moriá. Não é em toda a terra que eu vou te instalar. Não é em todo lugar que eu vou te colocar. Eu vou te mostrar um monte. Eu vou te mostrar um lugar. Eu vou te mostrar uma direção. Deus não é Deus de duas vozes. Deus não é Deus de duas direções. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus que mente. Deus não é Deus que oscila nas suas opiniões. Ele está dizendo, tem um endereço, é um monte só. Quando você chegar na terra que é considerada por mim, tem um monte que eu vou te apresentar. Pastor, por que Deus olha para Abraão e diz para Abraão: Abraão, chegar em Moriá só tem um monte? Porque o que Abraão ia viver em Moriá precisava de um cordeiro. Diga depois de mim: um cordeiro. O que Deus estava dizendo é: quando você chegar lá você vai ver muitos montes, mas só tem um monte que o cordeiro está. Eu vou repetir. Quando você chegar a Moriá tem muitos montes, mas só tem um monte que o cordeiro está. O que é que Deus está dizendo para Abraão? Cuidado com o que os teus olhos estão vendo. Cuidado para não ir atrás de aparência, porque tudo é monte. Tudo é considerado por Deus, mas só tem um cordeiro que está em cima de um monte. Cuidado para quando você chegar na terra de Moriá você não se dispersar, porque lá eu vou te apresentar qual monte que você deve subir. Então eu não posso dizer que Deus aceita tudo e que Deus aceita qualquer coisa. Não. Deus tem uma ação específica. Deus tem uma maneira específica de trabalhar. E o que Deus tem para a vida de Abraão está no endereço certo, na hora certa, no monte certo. Porque quando Abraão levantar a voz que ele não vê cordeiro, Deus vai dizer: porque você chegou no meu monte, tem cordeiro preparado para você. Deus não se responsabiliza por todo o caminho que você pega. Deus se responsabiliza pela direção que Ele manda você tomar. Porque a direção que Ele manda você tomar já está tudo providenciado. Alguém está perguntando algo a Deus aqui nesta noite, está dizendo: e aí, Senhor? E Deus está usando a boca de um vaso de barro nesta noite para dizer: cuidado, porque o monte tem que ter cordeiro, não pode ser de todo jeito. Cuidado, porque o monte tem que ter presença, não pode ser de toda forma. Cuidado, porque o monte que eu vou te apresentar é diferente, é especial, e é no meio de outros montes, para você aprender a ter discernimento e conhecer a minha voz e não se embaraçar com qualquer coisa que aparece na frente. Eu vou pregar para crente aqui nessa noite, e quem veio sentar à mesa do Cordeiro nessa noite, escute o que ele está dizendo à igreja. Existe um monte que o Cordeiro já está pronto e a glória de Deus se apresentará, e o que eu preciso? Alinhar-me ao propósito, porque Ele me conduzirá à sua vontade. Quem pode adorar, adore. Quem pode exaltar, exalte. Quem pode glorificar, glorifique. Quem pode adorar, adore. Tem cordeiro aqui nessa noite. Adore, tem cordeiro aqui nessa noite. Não importa quem não veio adorar, você veio, então adore. Deus olha para Abraão e diz: Abraão, vai à terra de Moriá. Tem um monte lá que eu vou te apresentar. Fazer o que, Senhor? Teu filho, o único filho a quem tu amas, pega ele e oferece para mim. Sabe o que Abraão viveu aqui? Uma das coisas que às vezes nós vivemos, e não são poucas as vezes que vivemos, um dilema causado pela pressão. Olha, irmãos, olha comigo a cena. Abraão ouve a voz de Deus: sim, Senhor, pois não. Olha, Isaac, teu filho, que não é só teu, é filho de Sara também.
Tu vai pegar ele e vai oferecer no monte para mim. Mas peraí, Senhor, como é que vai ser essa história aí? Porque se fosse só meu era uma coisa, mas Sara está no meio. O menino tem quem cuide dele aqui. Tem muita coisa para acontecer. E aí, Senhor, qual é a resposta que eu vou dar para Sara? Qual é a resposta que eu vou dar no palácio? Qual é a resposta que eu vou dar para os servos? Qual é a resposta que eu vou dar para quem ajuda na educação de Isaac? O que é que eu vou dizer? Olha o dilema que Abraão está vivendo. Só que nesse dilema Abraão não questiona. Abraão obedece. Pressão de todos os lados. Medos, incertezas, desafios, dificuldades. Por quê? Uma hora vai ter que falar a Sara. Uma hora vai ter que falar aos servos. Uma hora vai ter que falar sobre Isaac. Uma hora vai ter que explicar o que está fazendo. Só que Abraão, quando ouve a voz de Deus, Abraão diz: eu preciso ir. Dentro dos meus dilemas, dentro dos meus questionamentos, só tem uma coisa que eu não posso fazer, é parar. Eu preguei aqui alguns dias atrás, eu falei sobre o cansaço. E eu quero só frisar uma coisa, só abrir um parênteses. Uma coisa que Deus tem falado muito comigo é: você tem direito de cansar, só não tem direito de parar e retroceder. Por quê, pastor? Porque com quem cansa, Deus deu a palavra. Deus disse: o cansado vem a mim, o sobrecarregado vem a mim, que eu vos alivio. E o que retrocede? O que retrocede, ele disse: se retroceder, minha alma não tem prazer nele. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu sou a seu favor quando você cansa, mas sou contra você quando você para. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, vão existir momentos na tua vida que os dilemas, as dificuldades, os pensamentos, as interrogações vão ser muitas. Olha quantas respostas. Olha quanta coisa Abraão precisava resolver. Irmão, tem gente aqui que não tem só uma questão para resolver, não, tem muitas. A segunda-feira está chegando e você está dizendo: Senhor, se fosse só uma coisa era fácil de resolver. Mas como é muitas, eu não sei nem por onde começar. Eu não é, a gente fala assim ou não fala? Se eu soubesse, Senhor, por onde agir, eu iria. Mas se eu resolver uma coisa, eu disse, resolvo outra. Se eu fizer uma coisa, se eu agir nessa área financeira, isso aqui vai ser comprometido. Eu não sei o que fazer, eu não sei que direção tomar, eu não sei o que fazer. Se você não sabe o que fazer, continua caminhando. Porque a voz que se apresentou para você e disse: pega o teu filho, teu único filho, vai falar com você de novo e te mostrar qual é a montanha que o cordeiro está. Deus está dizendo que não vai deixar você sem resposta. Levante as suas mãos que eu quero profetizar algo aqui. Chegou alguém aqui paralisado no meio da estrada porque não sabe qual direção tomar. Mas Deus manda eu abrir a minha boca e dizer: eu não vou te deixar sem resposta. Eu não vou te deixar sem direção. Eu não vou te deixar com esse dilema que você está. Não, pastor, não. Vem uma claridade do céu sobre a tua vida. Vem um esclarecimento de Deus para você. Deus não é Deus de dúvida, Deus é Deus de certeza. A fé é o firme fundamento, firme daquilo que não se vê, mas crê. Então aquilo que Deus está te dando não vai ficar nesta dúvida, não vai ficar neste dilema, mas a direção do céu está descendo para a tua vida. Deus está abrindo o caminho na tua frente para você. Eu estou profetizando. Deus está abrindo o caminho na tua frente para você passar. Deus está visitando a tua mente que está perturbada, preocupada, assolada, pensando como vai fazer e como vai resolver. E aí, pastor, ele está dizendo: vai, que eu sou contigo. Vai, que eu sou contigo. E aí, pastor, quando não souber o que fazer, marche. Não pare de marchar. E como é marchar? Adorando, exaltando, bendizendo, glorificando, palavra de Deus aberta. Às vezes o sinal está amarelo, você não pode correr no sinal, mas você pode dobrar os seus joelhos e no joelho você anda, viu? Eita! Tem gente que não entende esse mistério. Mas pastor, a gente está orando. Para muita gente essa frase estou orando é desleixo. Para muita gente essa frase estou orando é falta de posicionamento. Mas quem teme a Deus sabe: estou orando e estou avançando. Estou orando e eu vou chegar no propósito. Estou orando e Deus vai se revelar. Quem pode, adore, adore, adore. Eu estou sentindo algo diferente aqui. Vem, meu filho, comigo. Adore, adore, adore. Jesus está aqui presente. Aleluia. 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 Deus está segurando na mão de alguém. Eita, que eu estou sentindo. Quanta coisa para resolver, quanta coisa para fazer. Mas Deus está dizendo: você está cansado. Você está sobrecarregado. Tem alívio aqui nessa noite para você.
Segura aí que vai apertar só um pouquinho, depois folga. Versículo 3. E levantou-se Abraão de madrugada. Que horas? Que horas? Disposição para receber é uma coisa, mas disposição para obedecer é outra. Tem gente que se Deus falar vai receber, ele sai correndo de madrugada. Tem gente que se Deus falar vai servir, ele vai de 10, 11 a hora que der. Vai receber, eita, a fila é grande. Mas vai fazer, olha a disposição de Abraão. Não é porque eu vou fazer que eu vou fazer de qualquer jeito. Porque a própria Bíblia diz que ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. O ensaio é de 6, mas ele chega de 8. Eu vou falar. O ensaio é o mês todinho, mas ele só vai no dia que vai cantar. Porque quando termina a apresentação, na segunda-feira ele não vem, porque ele não tem a mesma disposição para receber e a mesma disposição para obedecer. Tem gente que para receber é uma beleza, irmão, levanta cedo, faz com ímpeto, faz com alegria, mas para obedecer faz corpo mole. Tem que estar na escola bíblica dominical. Não, eu não vou não. Eu já sei a palavra, eu já conheço a palavra, sei até o que vai pregar lá. Eita, a disposição de receber é diferente da disposição de obedecer. Mas Abraão me ensina uma coisa: eu não vou receber nada não, eu vou entregar, mas eu vou levantar cedo. Não tem coisa boa para mim não. Eu vou matar meu filho, mas eu levanto cedo. Mas não vou te pagar nada, vai receber isso. Não, mais porque eu já recebi a coroa da vida, vou querer receber mais o quê? Galardão no céu, vou querer receber mais o quê? Por que as coisas de Deus têm que ser feitas com interesse de barganha ou troca? Se Abraão está nos ensinando, eu sou pai da fé, vivo com Deus, ando com Deus, mas na hora de obedecer, meu filho, eu tenho medo, eu levanto cedo. Porque eu sei que o Deus que está vendo tudo, Ele está colhendo todas as coisas, inclusive o meu trabalho, o meu serviço e a qualidade daquilo que eu oferto para Ele. Deus não precisa de oferta com a perna quebrada. Deus não precisa de oferta manca. Deus não precisa de resto. Deus quer o teu melhor, e se Ele não tiver o melhor, Ele não tem nada de você. Então Abraão diz, é disposição para receber, eu tenho, mas para obedecer também. Aí ele levanta de madrugada. Vai para onde, Abraão? Só obedecer a Deus. Mas não vai fazer nada. Não, estou aqui me preparando só para obedecer. E aí Abraão corta lenha, corta lenha, corta lenha, corta lenha, corta lenha, corta lenha. Para que essa lenha, Abraão? É porque Deus falou que eu vou para o monte. E no monte o que não pode faltar é lenha. Porque a minha geração é uma geração que prepara até lenha para o fogo, mas não tem lenha de reserva caso o fogo apague. O que significa isso, pastor? Significa que momentos de oba-oba, momentos de diversão, 5 minutos, muita gente entra. Mas momentos de constância, de não parar, de estar firme, de estar alicerçado, não é para todo mundo não. A minha geração é uma geração que até quer ver fogo, mas não quer trazer lenha. A minha geração quer ver até cordeiro pronto, mas não quer trazer lenha. Abraão levantou cedo e disse, estou cortando lenha. Para que isso aqui? É porque daqui a pouco eu vou precisar para usar no monte. Interessante que a lenha que Abraão estava cortando não era para aquela hora não. Era lá para frente. E existem coisas que você está fazendo agora que você está dizendo, mas não tem nada a ver. Deus falou comigo que eu ia estar lá no monte, lá em cima. Mas só chega lá em cima quem está lá embaixo cortando lenha quando ninguém vê. Só chega lá em cima quem está disposto a entrar no seu quarto, fechar a sua porta, e o teu pai que te vê em secreto publicamente te recompensará. Porque não acho que fogo de Deus chega pronto. Eu tenho que cortar lenha lá na minha casa de madrugada, quando ninguém está vendo, ninguém está olhando, não tem plateia. Mas quando Abraão chega, alguém percebe, ele está com fogo na mão. Está escrito na palavra que quando Abraão subia, o fogo estava em sua mão. Por quê? Porque ele passou horas e horas, dias e dias cortando lenha quando ninguém viu. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer cortar lenha no culto. Só que Abraão está me ensinando, a lenha tem que cortar em casa para vir pronto para o culto. E tem culto que não é o problema, não é o pregador. Tem culto que o problema é o pregador, mas tem culto que o problema não é o pregador não. Por quê? Porque se eu não tenho lenha pronta em casa, não adianta o pregador fazer nada. Quem faz o culto é quem traz lenha.
Quem faz o culto é quem prepara o altar. Quem faz o culto é quem aquece. Aí quando abre a boca, o fogo já está pronto. Porque a lenha estava cortada em casa. Não adianta querer chegar para cortar lenha aqui. Não adianta querer pegar fogo num culto de 5 minutos, quando eu passo a semana inteira assistindo aquilo que não é de Deus. Não adianta querer pegar fogo aqui em 2 minutos, sentir aquele arrepio de domingo, se na segunda, na terça, na quarta, Deus estava guardado, Deus estava escanteado. Mas o Abraão está me ensinando uma coisa: eu preparo a lenha em casa, porque quando eu chegar no monte, o fogo está pronto. Quando Deus chama Samuel, ele diz: unge o teu chifre de azeite e vai à casa de Jessé. Não dava tempo de Deus dizer: vai para um lugar para encher chifre de azeite, preparar. Por quê? Porque Deus é Deus de aprontamento. Até quando você vai dar desculpa para Deus dizer que não está pronto e não está pronto? Quando Deus fala com Abraão, a decisão de Abraão, o pedido de Deus era muito forte. Mas sabe o que Deus disse? Agora, sacrifica agora. O que Deus está dizendo é: para de deixar para depois aquilo que você tem que fazer agora. Para de deixar para depois aquilo que você tem que renunciar agora. Parece uma coisa que fica prendendo. Parece, eu vou fazer, não vou, já fiz. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque não dá tempo de se aprontar quando a trombeta tocar. A gente tem que estar queimando lenha aqui, cortando lenha aqui. Porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, vai ter fogo, 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 fogo. Abraão vai caminhando. Segura aí, ainda está apertando um pouquinho, mas daqui a pouco fogo. Quando Abraão chega de longe e vê o monte, identifica, é aquele monte. Deus apresenta o monte para ele. Porque o bom não é quando você procura, é quando Deus apresenta. Eu vou falar de novo. O bom é quando, não é quando você procura, é quando Deus apresenta. Ah, se todos tivessem trazido lenha nessa noite. Abraão olha e diz assim: vem cá. Para ir, ele pegou 2 dos seus servos, porque servo tem de todo jeito: servo ruim, servo bom, servo desleal, servo que não é fiel e servo que é fiel. Mas quando Abraão pega os seus 2 servos, ele está dizendo: eu vou pegar os melhores. Porque o negócio é particular, é muito sensível, e eu preciso pegar 2 aqui que estejam afiados. Aí Abraão pega 2 dos seus servos. Mas chegou a hora mais crucial, a hora que Abraão vai subir o monte. E existem coisas que vão ser públicas, mas existem coisas que vão ser secretas. Na hora de Abraão ir para o momento de mais intimidade que Abraão está indo, preste atenção no que Deus vai falar com você agora. Na hora que Abraão está indo para o momento de mais intimidade que ele está indo, ele olha para quem está indo com ele e diz assim: tem 3 tipos de pessoas aqui. O primeiro não é pessoa, mas representa pessoas, é um jumento. Ele olha para o jumento e diz: fica aqui, o jumento não vai. Pastor, por que jumento não sobe? Porque jumento, eu te daria tantos motivos, mas eu vou te dar 2. Primeiro, o jumento não tem entendimento de nada. O nome já está dizendo, é jumento. É ou não é, irmão? Não tem não, não tem juízo não. Então, escuta isso. Abraão estava no nível de cá. Abraão vai subir de nível. Abraão vai elevar sua adoração, seu compromisso a Deus. Abraão vai para um novo nível. Quem quer viver no margem de cá, leva todo mundo. Mas quem quer subir vai ter que aprender uma coisa: jumento não sobe para adorar. Porque jumento não tem entendimento. Para de querer colocar entendimento na cabeça de jumento, irmão. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo na igreja. Eu não estou usando o termo pejorativo como você acabou de pensar. Eu estou falando de que jumento, por mais que você tente ensinar, ele nunca vai aprender. Segundo motivo por qual o jumento não pode subir: se ele empancar na subida, não tem quem tire ele. Aí Abraão olha para o jumento e diz: primeiro, não entende, segundo, vai empancar, então vai me atrapalhar, não sobe. Aí Abraão olha para os servos e diz: agora ficou estreito, viu, irmão? Porque os servos entendem, glória a Jesus. Mas ainda que o servo seja um servo bom e fiel,
Abraão vai deixar os servos embaixo, porque os servos vão entender que antes da incisão da lei, é errado pegar um filho. Está errado, mediante aos olhos das pessoas, pegar um filho e sacrificar ele a Deus. A culpa não é dos servos, não é. Não é nada contra os servos, não, pastor, não. É que o que Deus falou com Abraão não falou com o servo. É por isso que Deus está selecionando e separando você. Porque por mais servo que seja, nem todo mundo pode andar com você, porque o que Deus falou com você foi só com você. Não queira entendimento dos servos quando Deus falou com você. Não queira que todo mundo pegue a visão, porque não vai pegar, porque Deus falou foi com você. E o que Deus está ensinando a Abraão é: Abraão, vai ter momento de intimidade que só você vai subir. Porque a gente está numa geração que para eu fazer eu tenho que ter outro me acompanhando. Mas Deus está dizendo: a melhor companhia é da minha presença. Tu vai, mulher, pro culto hoje. Tu vai, se tu não for, não vou. Não. Ô mulher, se tu for, eu vou. Porque se eu for, tu vai. Nem nada. Se o servo ficar, eu subo. Porque eu sei o que Deus falou comigo, não foi com o servo. Eu sei o que Deus falou para mim, não foi com o servo. Pode o servo voltar, pode o jumento voltar, mas você não pode retroceder. Então Deus está dizendo: aprenda que existem momentos da sua vida que vão ser momentos selecionados. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Para que esse negócio dá liberdade a todo mundo de fazer o que quer na tua vida, irmão. Entra aqui na minha casa, fica à vontade, pega na geladeira o que quiser. Que história é essa? Deita na minha cama, deita no meu quarto. Faz o que tu quiser. Olha meu celular aqui, mulher. Conheceu agora. Olha aqui, mulher, meu celular. Faz aí o que tu quiser. Para com essa história, irmão. Você vai arrebentar a sua vida. Você vai arrebentar o propósito de Deus na sua vida. Aprenda que em momentos da sua vida pode ser jumento ou pode ser servo. Mas nem tudo você pode mostrar, nem tudo você pode falar, nem tudo você pode abrir. Porque Deus está dizendo: você tem que subir. Subir é momento de intimidade. É você e Deus, Deus e você. Você pediu para Deus levantar alguém para caminhar com você. Deus está dizendo: caminha comigo primeiro, depois eu te mostro quem é do meu coração para você. Não, Deus, se o Senhor não fizer, se o Senhor não mostrar quem está comigo, você não precisa de ninguém com você, você precisa dele. Porque ele com você é maioria, e você sem ele não é ninguém. Pode ter um exército do seu lado, mas Deus mandou um anjo só e matou 185 mil. Deus mandou o seu exército e disse: tinha 32 mil Gideão, eu estou separando, o jumento fica e servo fica. E quem sobe? Só os 300, só filho. Só quem vai subir com você é filho, para guerrear é filho, para pelejar é filho, porque não pode atrapalhar o propósito, não pode te dar conselho envenenado, não pode falar algo que Deus não tem para você, não pode querer fazer contenda entre um irmão e outro e falando algo que agrada o teu ouvido. Não, tem que ser filho, e quem é filho ouve o propósito de Abraão, não questione o que Abraão falou. Me dê mais retorno para eu dar glória aqui, meu filho. Deus está dizendo em alto e bom tom: cuidado, porque se você levar servo vai lhe atrapalhar. Eu falei que tem muita gente que só crê no Deus do capítulo 21, mas Deus está falando agora no 22. E interessante que a instrução de Deus para Abraão foi: vai a Moriá. Ou seja, Deus está dizendo: administre, viu? Porque não é tudo que eu vou ficar dizendo: isso eu quero, isso eu não quero. Você tem discernimento de Deus e vai saber o que é para fazer e o que não é. Não, é porque isso Deus não falou. Deus não vai falar tudo, não. Deus já falou o que Ele tem de falar. Agora, quem tem que saber o propósito que Deus tem na sua vida é você. Quem sabe o propósito de Deus na minha vida sou eu. Ainda que jumento não compreenda, ainda que servo não compreenda, não tem problema não. Abraão sabe o que Deus falou com ele. Você quer subir para todo momento da sua vida esperando que todo mundo concorde com você? Não vai não. Porque Deus não falou com ele, falou com você.
E o propósito é seu. O propósito de Deus é para você. Então não é todo mundo que vai entender. Por isso que vem aqueles conselhos de vez em quando. Mas mulher, faz isso, faz aquilo. Ela não sabe. Não é culpa dela não, é que ela não sabe. Mas você que ouviu de Deus o propósito. Pode vir qualquer conselho na face da terra. Quando você sabe que é o propósito, você diz: ei, pai, eu ouvi uma voz. Aleluia. Eu ouvi uma voz que disse: vai com o menino e sacrifica ele para mim. Ficai aqui com o jumento. Eu, o menino, iremos adorar e voltaremos. Diga depois de mim: voltaremos. Fale mais forte: voltaremos. Pela última vez, voltaremos. Versículo 6: Abraão pegou a lenha queimada, colocou sobre Isaque, tomou o fogo em sua mão e o cutelo, e os dois foram juntos. Interessante. Eu estou dizendo para você que Abraão subiu de nível. Na primeira caminhada de Abraão foi um nível, e na segunda é outro. Por quê, pastor? Porque o segundo nível de caminhada começa um nível de comprometimento maior com Deus. Quer ir para o novo nível? Quer subir? Amém? Entenda uma coisa: o que você fazia na primeira caminhada não vai para a segunda. Por quê, pastor? Porque na primeira Abraão carregou e colocou em cima de servo e de jumento. Mas na segunda ele disse: Isaque, vem cá. Vira tuas costas aí. Vira teus ombros aí. Pegou toda a lenha que tinha cortado e colocou nas costas de Isaque. É uma tipificação da arca da aliança. A arca não pode ser carregada nas mãos, tem que ser carregada no ombro. Quando Deus põe a lenha nas costas de Isaque, Ele está dizendo: você vai começar a aprender o peso que a lenha contém. Você vai começar a descobrir, meu filho, que a gente está subindo para uma montanha, que a gente vai ter uma experiência que ninguém vai ter a mesma experiência. Mas antes da experiência tem lenha nos ombros, pesada para carregar. Sabe que aqui Deus está mandando dizer para alguém que está aqui: se o fardo está pesado, continua subindo só mais um pouquinho. Porque a glória de Moriá vai chegar na tua vida. Alguém está olhando para o peso que a lenha está trazendo, está dizendo: não estou aguentando não. Alguém nesta noite olhou para Deus esses dias e disse assim: Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor pediu, mas a lenha está pesando. Senhor, eu estou aqui só para obedecer, mas o peso da lenha está me fazendo ficar preocupado com o que eu tenho para fazer. É Deus dizendo: você tá pesada a lenha, mas lembre-se de uma coisa: enquanto não tinha lenha nos teus ombros, você caminhava reto. Quando começou a pesar, é porque você começou a subir. Eu sinto a glória de Deus aqui. Deus não vai te fazer subir de nível sem peso de lenha nas costas, mas porque o peso da lenha está nas tuas costas. Deus está dizendo: eu te faço subir, Isaque. Vem, 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 vem. O peso está difícil, mas você está subindo. O peso está difícil, mas você está crescendo. O peso está difícil, mas você está aprendendo. O peso está difícil, mas você está amadurecendo. O peso está difícil. Pastor, tem hora que eu sinto o peso da lenha e digo assim: eu não vou aguentar. E Deus usa a minha boca para dizer: enquanto você sente o peso da lenha, eu garanto a tua chegada mais em cima, mais em cima, mais em cima, mais em cima, mais em cima. Mas não se esqueça de uma coisa não: quanto mais Abraão subia, mais fogo tinha. Porque tem gente que Deus está na espreita. Tem esse termo, né, no interior, na espreita. E está dizendo assim: eu vou abençoar, mas lembre que quando eu abençoar, tem que permanecer com aquele fogo, viu? O fogo da quarta do avivamento, o fogo da quinta do círculo de oração, o fogo do domingo. A porta está fechada, mas eu vou abrir. Agora, quando abrir, quanto mais subida tiver, mais fogo tenha na mão.
O que Deus está dizendo é: não seja interesseiro, não fique na minha presença pela bênção, fique na minha presença pela presença, porque eu vou abrir, eu vou fazer, eu vou glorificar o meu nome, mas o fogo não pode faltar na minha mão. Quanto mais Deus te exaltar, quanto mais Deus te fizer crescer, mais glória tem que aparecer na tua vida, mais honra tem que aparecer na tua vida para Deus, mais glorificação o nome do Senhor, porque tem gente que vem para a casa do Senhor só para pedir, e quando subir, o fogo não vai estar mais na mão dele. Mas tem uma geração nessa noite que tem lenha para queimar. Está liberado, levante a mão para adorar. Se esta geração tem lenha para queimar, levante a mão para adorar. Adore, adore, adore. Adore, adore. Olha a lenha aí, olha que ainda tem lenha no nosso meio. O diabo quis apagar a lenha, mas não vai. Quis apagar o fogo, mas não vai. Porque tem um segredo, tem lenha. Diz para quem está do teu lado: tem lenha aí? Pergunta, pergunta: tem lenha aí? Tem lenha? Tem lenha? Tem lenha? Tem lenha? Tem lenha? Tem lenha? Deixa eu ver se tem lenha. Deixa eu ver se tem lenha. Ainda tem lenha na igreja. O diabo disse que ia esfriar a igreja de Cristo nesses últimos dias, mas ainda tem lenha para queimar. Lenha, lenha. Remi couve achado. Ah, mas eu estou preocupado, pastor. Não preocupa com nada não, tem lenha, tem lenha. Essa noite eu estava saindo de casa, eu vi que o time de alguém estava fazendo gol, até fogo e soltaram. Por que é que a gente não pode dar glória? Se tivesse agora uma bomba aqui, eu ia dizer: solta o fogo agora que a lenha está queimando aqui. Levante a mão para adorar, tem lenha. Esse negócio de dar glória é só quando o pastor pede, está fora, tem lenha. Pode dar glória, aqui é liberado, aqui é de graça, pode dar glória. Aqui tem lenha, aqui é para queimar lenha. Porque o responsável pelo fogo está descendo com fogo. O responsável pelo fogo está descendo no fogo. Tem lenha, derrebe, açai, manto. Eita, que a presença dele está aqui, viu? Estou sentindo algo diferente. Tem lenha. Tem lenha. E o fogo está na mão do Pai. Tem fogo. Tem fogo quando tem lenha. Aqui é a igreja Reviver em Cristo Pentecostal. Pode dar glória. Pode dar glória. E peça a Jesus prazer e dar glória. Não é aquele glória. Não, glória. Glória. É que quando você bota uma lenha, você tem vontade de colocar outra, para o fogo ficar maior. Para terminar, na primeira partida de Abraão, não se sabe qual posição Abraão e Isaac estavam. Não se sabe se Abraão colocou Isaac no jumento e foi andando. Mas sabe por que o jumento ficou e os servos ficaram? Para o que está escrito no verso 6. E foram os dois juntos. Sabe aquela casa que anda um na frente e outro atrás? E foram os dois juntos. Sabe aquela família que um sobe em cima do jumento, outro anda, outro corre, outro faz? E foram todos juntos. Usa Deus a minha boca para dizer: não vai ficar alguém de fora nesse processo. Famílias vão se juntar ainda mais. Famílias vão se juntar ainda mais. Ministérios vão se unir ainda mais. Pessoas se unirão ainda mais. Porque o propósito de Deus é em unidade.
união. E o Salmo 133 diz: quando tem comunhão, eu ordeno bênção. Se eu disser para você, casal, casas representadas aqui nessa noite, você está precisando, não é uma chave hoje, não é um azeite assim, toma um azeite, recebe a vitória. Se eu disser para você que você está precisando é sentar com a tua esposa no teu quarto e dizer: filha, vamos juntos. Filho, vamos juntos. Filhos e pais, pais e filhos, filhinho, vamos juntos. Casas unidas, estruturadas. Sabe por que o jumento ficou e os servos ficaram? Quando tinha jumento e quando tinha servo, não tinha tempo de aproximação entre Abraão e Isaque. Mas os jumentos saíram e os servos saíram só para unir. Quem ficou vai ser unido. Quem ficou terá o mesmo propósito em comum. A equipe do louvor, só o instrumental. Quem ficou, Deus está levantando para andar junto. Andar junto. Andar junto. Andar junto. Isaac olha para Abraão e diz: pai, aqui tem fogo e tem lenha, mas cadê o cordeiro, pai? Abraão olha para Isaac e diz assim: meu filho, o cordeiro para si. Deus, me ajude, me ajude. O cordeiro para si, Deus proverá. Não pense você que Abraão estava crendo que ia ter um cordeiro lá em cima, não. Porque só em Hebreus capítulo 11, versículo 4 nos diz que Abraão creu que Isaac verdadeiramente ia morrer. Mas Abraão também creu que quando ele morresse, depois de morto, Deus faria um milagre e o ressuscitaria. Fecho eu a Bíblia, tanto é que quando ele vai dizer para os servos e para os jumentos, sem dar muita explicação, ele olha para o jumento e para o servo: o que vocês não precisam saber de tudo não, mas saibam de uma coisa só, eu e o moço iremos, mas iremos retornar. Eita Jesus, isso é lindo. Abraão não vai explicar: olha, se Deus não quiser fazer de... Não. Eu e o moço iremos retornar. Porque Abraão sabia, se Deus matar ele, se Deus permitir que ele seja morto, não tem problema, porque o Deus que permitiu morrer foi o Deus que deu vida quando ele não podia ter vida. Então, se deu vida quando não podia ter vida, pode dar vida de novo quando a morte chegar. O que Abraão está dizendo é: eu creio em toda circunstância. Se for para sacrificar, mas ressuscitar, ou se for somente para Deus fazer a glória dele aparecer. Porque tem gente, irmão, que crê, mas crê até o momento de morrer. Crê até o momento de acabar. Quando acaba, quando o vinho acaba, ele diz: não creio mais. Quando as coisas se encerram, ele diz: não acredito mais. Só que Abraão está dizendo: eu vou subir para um nível novo. E de uma coisa eu sei: Deus não vai me deixar, depois que eu subir nesse nível, voltar só. O que Abraão está dizendo é: eu estou subindo para um novo nível, então eu estou preparado também para um novo nível de milagres. Não, irmão, quem tem convicção de Deus é diferente. Enquanto você estava na montanha de baixo, você conhecia Deus de um jeito. Na hora que você sobe, você diz: eu não sei como é que vai acontecer, não sei como é que vou resolver, não sei como é que vai chegar o recurso, não sei o que vai acontecer, mas de uma coisa eu sei: a vitória vem. Levante a mão que eu quero declarar sobre a tua vida. Não importa como, o que importa é que vai. Não importa o jeito, o que importa é que vai. E qual é o teu papel? Só suba, 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 suba. Tem um nível maior na tua frente. Cante na sore de raio. Tem um nível maior na tua frente. Receba línguas do céu repartidas como que de fogo. Agora, 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 agora. É Santa Ceia, ele está aqui na casa. Receba agora, agora.
Entre Horebe e Narassúria. É um novo nível. É um novo nível que jumento não vai entender, servo não vai entender, mas você que está recebendo vai. Recebe, 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 recebe. Aquelas companhias que falavam aquelas palavras não caminharão mais contigo, mas Isaac, que é filho, vai estar do teu lado. Eita, Rebe, couve, açai, porque Isaac não vai se escandalizar. Olha, ei, olha Isaac olhando o cutelo na frente dele. Qual foi a palavra que Isaac falou? Nenhuma. Cutelo na frente de Isaac. Ele não questionou. Ele podia dizer: pai, o senhor vai me matar? Mas quem confia no pai, o cutelo pode estar na frente. Ele continua crendo. Eita, que Jesus está tão presente aqui. Levante a mão para adorar. Eu quero liberar sobre a tua vida. A resposta vem, o livramento vem, o socorro de Deus vem. Vem, vem, vem. Fica tranquilo, vem. E eu, pastor, o que tenho que fazer? Só sobe a esse novo nível. Sobe a essa nova etapa que o céu está te proporcionando aqui nesta noite. Quem pode levantar as suas mãos, levante e adore. Meio minuto de adoração. Meio minuto de adoração. Meio minuto de glória. Olha o novo nível chegando. Não é mais embaixo, é em cima do monte.